caixas pretas gravaram vozes e dados relacionados à queda de avião em Vinhedo. Diz CENIPA. Gravações estão sendo analisadas por peritos em Brasília e serão disponibilizadas à comissão de investigação composta por brasileiros, franceses e canadenses. Acidente causou a morte de 62 pessoas. A Força Aérea Brasileira, FAB, confirmou na tarde desta terça-feira 13 que as caixas pretas do ATR-72, que caiu em Vinhedo, São Paulo e provocou 62 mortes na última semana, gravaram com êxito os registros de voz e dados da aeronave relacionados ao acidente aéreo. As caixas pretas são fundamentais para a investigação, segundo a FAB, por gravar diálogos e sons estabelecidos na cabine, como possíveis alarmes sonoros e conversas entre pilotos, e com o controle do espaço aéreo. Os gravadores estão sendo analisados desde sábado 10 no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo LabData do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Brasília, DF. São duas caixas pretas, Cockpit Voice Recorder CVR, um gravador que registra as conversas e sons dentro da cabine de pilotagem. Flight Data Recorder FDR, um gravador de informações e parâmetros da aeronave, como altitude, velocidade, posição das manetes, botões acionados, entre outros dados técnicos da aeronave ao longo do trajeto. Análise de dados. O CENIPA explicou que os peritos debruçados no gravador de áudio, CVR, estão fazendo um estudo minucioso dos diálogos e sons da cabine a fim de identificar, entre outras coisas, os possíveis alarmes sonoros que apitaram na aeronave momentos antes da queda. Para isso pode ser necessário o uso de software de análise do som. Já os peritos responsáveis pelo gravador de dados FDR estão no processo de conversão das informações eletrônicos para unidades de engenharia, explicou o brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do CENIPA. Segundo a FAB, os especialistas do LabData vão validar, por demanda, todos os parâmetros requeridos pela comissão de investigação. O trabalho de validação é realizado por meio de recursos tecnológicos físicos e lógicos de última geração, associados à documentação referente às atualizações de serviços, de componentes e de sensores presentes na aeronave envolvida no acidente, afirmou Moreno. O Brasil é signatário da Convenção de Chicago sobre Aviação Civil. Por isso, tem o dever de convidar para a comissão de investigação integrantes de órgãos de países estrangeiros que tenham relação com a aeronave. País de fabricação da aeronave. França. No caso, participam investigadores do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França, Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile, BIA na sigla em francês. País de fabricação dos motores da aeronave, Canadá. No caso, participam investigadores do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá, Transportation Safety Board, TSB, na sigla em inglês. Os dados foram obtidos validados. E agora aguardamos a linha de investigação de nossos investigadores, que ainda se encontram aqui comigo, regressarem a Brasília para a gente começar a trabalhar na transformação desse número enorme de dados para informação útil para a sociedade. O brigadeiro informou que os 2 motores do avião serão analisados em São Paulo para verificar se estavam com potência no momento do acidente. Segundo Moreno, o relatório preliminar da investigação será apresentado em 30 dias. Acompanhe as últimas informações em tempo real. 3 representantes do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França, Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile, BIA, em francês, foram neste domingo 11 ao local do acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, São Paulo. Segundo Moreno, também vão participar da investigação representantes do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá, Transportation Safety Board, TSB, em inglês, país onde os motores da aeronave foram fabricados. O BEA e o TSB são os órgãos francês e canadense, análogos ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos CENIPA. Peritos dos 3 países devem atuar em conjunto na apuração que deve apontar as causas do acidente. As caixas pretas, obrigatórias na maioria dos aviões e aviões,
as caixas pretas foram inventadas, segundo a Reuters, ainda em 1950 pelo australiano David Warren. Ela mantém gravadores a fim de identificar as causas de acidentes e, assim, ajudar na prevenção deles. As caixas pretas não são realmente pretas. Elas são pintadas de laranja, uma cor que pode ser vista à distância debaixo da água e no meio escombros e, desta forma, facilitar nas buscas. Desenho no chão um infográfico que sobrepõe a imagem do local da tragédia aérea, revela como o impacto deixou um desenho da aeronave no quintal de uma residência. É possível observar como a aeronave, que caiu chapada, ficou com a área da cabine mais preservada, enquanto da metade para a cauda, por conta do incêndio, a destruição foi maior. A aeronave caiu sem controle e girando no ar. Mostram vídeos gravados do momento do acidente, num aparente stall. A análise das caixas pretas, que incluem o gravador de voz e o gravador de dados, é fundamental para ajudar a esclarecer o que ocorreu no voo 2283. O avião caiu no quintal dessa residência, é um gramado amplo. A gente consegue tirar as peças mais pesadas, aquilo que está obstruindo para chegar à vítima. Consegue movimentar desse terreno, tem espaço para isso. Tira do lugar que caiu e movimenta. Criamos uma área de depósito. O terreno plano e gramado, de certo modo, facilitou nosso trabalho, completou o capitão. Além do CENIPA, que apura as causas do acidente, a Polícia Civil e a Polícia Federal investigam a tragédia no âmbito criminal. 2 inquéritos foram abertos. Difícil falar em prazo, mas nós podemos afirmar que estamos trabalhando incansavelmente para finalizar esse trabalho e confortar todas as famílias. Estamos entregando todo o nosso esforço, disse Rodrigo Sanfurgo, superintendente regional da PF em São Paulo. Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas a queda em espiral sugere a ocorrência de um stall que acontece quando a aeronave perde a sustentação que lhe permite voar, segundo especialistas. Veja, abaixo, da decolagem à queda, a cronologia do acidente da Voepas, o maior do país em número de vítimas desde 2007, quando um avião atingiu o edifício em São Paulo, ao tentar pousar. Inicialmente, a Voepas noticiou que 61 pessoas tinham morrido após a queda do avião. Na manhã de sábado 10, o número de mortes subiu para 62. A aeronave decolou às 11h56 e o voo seguiu tranquilo até 13h20. O avião subiu até atingir 5.000 metros de altitude, às 12h23, e seguiu nessa altura, até às 13h21, quando começou a perder altitude, segundo a plataforma Fligtradar. Nesse momento, a aeronave fez uma curva brusca. De acordo com a Força Aérea Brasileira FAB, a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do controle de aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. Às 13h22, um minuto depois do horário do último registro, a altitude estava em 250 metros, uma queda de aproximadamente 4.000 metros. A velocidade dessa queda foi de 440 km/h. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DICIA, informou que o Salvaero foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio.